Atenção São Paulo, atenção Brasil, daqui a pouco nós vamos trazer essa entrevista exclusiva aqui dentro do nosso programa, porque é uma bomba que nós vamos trazer hoje aqui dentro do nosso Primeiro Impacto, uma bomba exclusiva do caso Larissa Manoela, porque a nossa equipe de reportagem tem inclusive uma atualização muito importante sobre o caso Larissa Manoela. Porque ontem o Primeiro Impacto conversou ao vivo com o advogado da família da Larissa, que disse que Diego Sanches já teria atacado também outras mulheres. A nossa equipe conversou com uma dessas vítimas desde desse assassino perigoso, que inclusive já estava no radar da polícia há muitos anos. E daqui a pouco aí, o Diego é esse daí, ó. Diego é esse indivíduo que você está vendo aí na tela. Nós temos, inclusive, uma entrevista que foi feita tanto com a mãe dessa jovem, que hoje tem 20 anos, mas que teria sido atacada por Diego quando tinha 3 aninhos. E nós temos a entrevista também de hoje, com 20 anos, da jovem, que resolveu contar tudo para o nosso programa. Porque, segundo informações, elas acreditam, e também a polícia acredita, que esse indivíduo teria feito outras vítimas. Nós podemos colocar, produção, só a mãe falando? Vamos, eu fico de olho no Marcelo Bittencourt nessa operação, porque essa operação é uma operação muito importante para combater o tráfico de drogas e também essa facção criminosa, porque os policiais, assim que chegaram, foram recebidos a tiros. Então eu não sei o que pode acontecer lá. Nós estamos acompanhando tudo de perto, 2 já foram presos. 2 indivíduos já foram presos e agora a mãe dessa jovem, que hoje tem 20 anos, que teria sido atacada por Diego quando tinha 3 aninhos, ela falou com a nossa equipe de reportagem e nós vamos colocar no ar um trecho dela. Coloca pro Brasil, vamos lá. Oi Marcão, bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha a gente aqui no Primeiro Impacto. Marcão, com exclusividade, a gente vai conversar com a Kelly e com a Júlia. A Júlia, que na época tinha apenas 3 anos de idade e foi abusada sexualmente por Diego Sanches. Ele, Marcão, tinha 14 anos de idade. A Kelly vai dar mais detalhes aqui de como tudo aconteceu. Kelly, bom dia. Primeiramente, obrigada por dividir essa história de forma tão corajosa com a gente e principalmente foi muito importante você ter ido até a delegacia e ter contado esse passado do Diego, né? Sim. Então, eu vi pelas reportagens. Foi numa rede social que eu reconheci. Ainda até eu estava com meu esposo e eu comecei a chorar desesperadamente e falando é ele que fez isso com a minha filha, com a Júlia, né? Aí passou 3 dias e eu fui até a delegacia e fui contar que eu conhecia, que ele já tinha feito isso, uma coisa grave com a minha filha, não como do acontecido, né? Expliquei para eles o que tinha acontecido na época, né, 18 anos atrás. Então, aí eles pegaram e conversaram comigo, puxaram o BO, tudo, né, da época. E ainda até o investigador pegou e falou para mim, nossa, ele fez isso com a tua filha? Marcão, naquela época o Diego tinha 14 anos de idade, mas já apresentava esse comportamento criminoso, frio e também calculista, né? Quando você viu toda essa repercussão do caso Larissa Manoela, até a confissão do padrasto, até a confissão do Diego, você tinha alguma dúvida de que não era ele ou realmente você já imaginava que ele era capaz de fazer isso? Quando eu vi a confissão, antes disso eu falei assim, se ele foi capaz de fazer isso com uma bebê, minha filha ia completar 3 anos. Eu acho que ele tinha capacidade de fazer um negócio desse. Só que, como diz, né? As pessoas não vêm com uma bula. Então, na época que aconteceu, se tivessem me escutado, eu acho que ele não teria feito isso. O que aconteceu? O que deu com essa sua denúncia? Então, quando a Júlia me falou, eu subi na casa da mãe dele.
ela pegou, ele estava na escola, que ele estudava de manhã. Ela chamou ele até a casa dela e lá eu ficamos conversando com ele e ela falou: Diego, fala a verdade, o que você fez? Aí ele falou nos detalhes do que tinha acontecido, que eu não tenho coragem nem de falar aqui, sabe? Não tenho coragem. E ele pegou e falou. Só que no outro dia, como se ela nada tinha acontecido, nada, ele não falou nada, não foi meu filho, Eu falei, tá bom. Foi procurar os meus direitos, direito da minha filha. Aí a gente procurou a delegacia, fizemos um boletim de ocorrência, a gente procurou o conselho tutelar, que na época era o conselheiro Kiko, né, que ele foi maravilhoso com a gente, acolheu a gente e deu continuidade no caso dela, né? E depois de meses a gente teve audiência, tudo. O promotor da época, ele queria uma coisa a mais, né? Que ainda até falou, pode ter recuperação, pode ter. Que no caso o Diego ficasse internado? Sim, só que como na época ele tinha 14 anos, eles deram uma segunda chance. Mas se naquela época eu tivesse ouvido, hoje a mãe da Manuele, ela não estaria hoje chorando. De 18 anos, eu vejo a cara dele nas redes sociais, na televisão, que ele cometeu um crime pior do que da minha filha. Que pra mim foi um crime. Ele violou a inocência da minha filha. E hoje ela vive com os traumas dela. Olha, nós vamos então daqui a pouco trazer entrevista também com a filha dela, que teria sido abusada por esse canalha quando ela tinha 3 aninhos de idade. Daqui a pouco também ela vai falar com o Marcão do Povo, daqui a pouco ela também vai, inclusive, trazer os momentos de terror que ela passou nas mãos desse vagabundo, desse Diego. Ela resolveu abrir o jogo e contar tudo para nós. Ontem o Primeiro Impacto conversou ao vivo com o advogado da família da Larissa, que disse que Diego Sanches já teria atacado outras mulheres. A nossa equipe conversou com uma dessas vítimas desse assassino perigoso, que já estava no radar da polícia há anos. Quer ver? Vamos acompanhar na tela. Júlia, eu imagino que não tenha sido nada fácil para você ter visto o Diego novamente. Mas o que você sentiu, o que você deseja que aconteça com ele? Eu desejo no fundo do meu coração que ele seja preso por muito tempo. Eu desejei muito tempo por isso. Eu passei por muita coisa, tipo, lembrando do que aconteceu. Eu vivi anos revivendo a mesma coisa, anos. E quando eu contava para as pessoas não acreditavam em mim. Nunca acreditaram. Porque achavam que eu estava tentando chamar a atenção das pessoas, tentava colocar como mentirosa, que a Júlia estava mentindo sobre o que aconteceu. E eu não menti em nada. Eu não menti, nunca menti. Mas quando eu vi ele pela primeira vez, eu não reconheci o rosto dele. Eu não reconheci, porque eu só lembrava do que aconteceu comigo, mas não lembrava do rosto dele. Aí foi quando minha mãe disse que a justiça ia vir pra mim e pra Larissa. E... Desculpa. E quando eu fiquei sabendo que era ele que fez isso comigo, ele que me machucou, eu fiquei em pânico, entrei em pânico. Descobri que ele não só tinha me violado, ele sim matado uma criança, outra pessoa, outra criança. Mas um caso que podia ter sido revertido quando aconteceu comigo. Júlia, e agora, sabendo que o Diego está preso, que vai responder por um crime, né? Um crime tão hediondo, o que você mais deseja que aconteça? Que ele seja preso, que ele seja condenado pelo crime da Larissa. Ele não vai ser condenado pelo meu crime, ele nunca vai ser. Mas ele vai ser condenado por ter matado aquela menina. E a família inteira dela
vai ter a justiça que eu e minha mãe não teve. Eu e minha família não teve. Aquelas pessoas que me acreditaram na minha história e na história da minha mãe. E eu espero no fundo do meu coração que ele saiba que eu nunca esqueci o que ele fez comigo. Que eu nunca vou esquecer o que ele fez comigo. Eu quero agradecer, volta para mim, por favor. Eu quero agradecer a Kelly, que é a mãe da Júlia, e quero agradecer a Júlia também pela confiança, tá? Muito obrigado. Elas resolveram falar sobre esse caso e confiaram no nosso trabalho do SBT, no trabalho do nosso jornalismo e confiaram também no Marcão do Povo. Muito obrigado a vocês. Infelizmente, uma tristeza, uma notícia muito triste, porque foi uma covardia que esse canalha fez com essa jovem hoje, mais que na época era um bebezinho de apenas 3 aninhos. E tomara que ele pague na cadeia por todos os seus crimes. Kelly, muito obrigado pela confiança, Lari. A todos vocês, muito obrigado mesmo. A Kelly e me perdoe, e a Júlia. Que Deus abençoe e conforte o coração de cada um de vocês, tá bom? SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.